E aí, pessoal do sétimo ano, Matheus Viana aqui de novo para terminar o nosso estudo sobre os plateumintos, certo? A gente vai ver as duas últimas doenças causadas por plateumintos essa semana, certo? A primeira das duas últimas que a gente vai ver é a teníase. Assim como o ose significa doença, íase, o radical íase, significa doença também. Então a teníase é a doença causada pela tênia, que é o nome do plateuminto. A tênia pode ser de duas espécies, tênia solium e tênia saginata. A gente vai falar do ciclo geral das duas e não tem muita. Tem duas diferenças importantes, mas no geral o ciclo é o mesmo. Então a gente vai ver um ciclo só. E eu vou pontuando as diferenças, certo? A parte anterior da tênia, o que a gente costuma chamar de cabeça, recebe o nome, nesse animal, de escólex. É a parte do animal que tem como função fixar o verme no intestino humano. Se isso é o adulto, e eu estou dizendo que o adulto parasita o ser humano é classificado como hospedeiro definitivo desse animal. Qual é a diferença morfológica? Olhando a anatomia, assim, vendo as duas espécies, qual a diferença que eu consigo perceber? Tanto a tênia saginata, em vermelho, à direita nessa imagem aí, ó, é essa imagem aqui, tênia saginata. Repara que o nome do gênero se escreve com AE, ó. Só que em latim, quando você tem o A e o E, você lê só o E. Então é tênia saginata. Como a tênia saginata se fixa ao intestino humano? Através de ventosas. Assim como tinha no esquistossomo, lembra? A ventosinha que gruda assim no intestino. Então, tênia saginata se fixa ao intestino do ser humano através de ventosas. Já a tênia solium, a outra espécie, ela se fixa por ventosas também e por uns ganchos que ela tem na extremidade do escólex. Então ela finca o gancho no intestino e cola com a ventosa. Certo? Isso é a diferença morfológica que a gente vai ver entre as duas espécies. Aí, para as duas espécies, o resto do corpo é dividido em várias partes menores chamadas proglótides. Você vê o escólex aqui, ó, nesse quadrado. Depois do escólex tem várias estruturas que vão se repetindo, ó, várias e várias vezes. Cada uma dessas estruturas aqui se chama proglótide ou proglote, simplesmente, certo? Cada proglótide dessa, então se você ampliar aí, ó, o quadradinho, você vai ver uma proglótide. Cada proglótide tem os dois sistemas reprodutivos completos. O feminino, que está aí circulado em vermelho, e o masculino, composto ali pelos testículos, em verde. Opa, se o mesmo indivíduo tem tanto a parte masculina quanto a feminina, a gente classifica esse indivíduo como hermafrodita. As planárias eram hermafroditas, quando a gente viu lá, com certeza você se lembra. E o esquistossomo é dioico, tem indivíduos machos e indivíduos fêmeas. Aqui a tênia ela é hermafrodita. Quanto mais próximo do escólex, mais imatura é a proglótide. Então, cada nova proglótide surge perto do escólex e afasta as outras do escólex, obviamente. Então, quanto mais distante do escólex, quanto mais longe do escólex, mais madura está a proglótide. E o que significa a maturidade de uma proglótide? Só quando está madura é que a proglótide consegue fazer funcionar os dois aparelhos reprodutores que tem dentro dela. E aí, quando os dois aparelhos reprodutores dentro da proglótide funcionam,
eles realizam a autofecundação. A autofecundação ocorre quando os espermatozoides de um indivíduo fecundam os próprios óvulos, os óvulos dele mesmo. Obviamente, então, a autofecundação só pode ocorrer em seres hermafroditas, porque em seres dioicos, um indivíduo ou produz espermatozoides ou produz óvulos. No caso da tênia, como é afrodita, ela faz a autofecundação. E é por isso que a tênia costuma viver sozinha dentro do intestino humano. Por maior que ela consiga, por maior o tamanho que ela consiga alcançar, ela vive sozinha. Por isso que ela também é chamada de solitária. Não significa que é impossível uma pessoa ter mais de uma tênia no intestino, mas não é o comum. O comum é ter uma só, mesmo que seja muito grande. Cada autofecundação, ou seja, cada encontro de um espermatozoide com o óvulo do próprio indivíduo, gera um ovo. E cada proglótide produz centenas de ovos. Quando uma proglótide está cheia de ovos, ela é chamada de proglótide grávida. As proglótides grávidas se soltam do corpo do animal e são eliminadas junto com as fezes. Repara que eu já estou começando o ciclo. Você tem lá um adulto que faz autofecundações e libera os ovos junto com as fezes do indivíduo que está sendo parasitado, do hospedeiro, certo? Se essas fezes são lançadas no solo, mais uma vez, a gente sabe que isso não é o ideal, não é o higienicamente correto, mas acontece. Então, se essas fezes são lançadas no solo, as proglótides grávidas que estão junto com as fezes podem contaminar com esses ovos, porque elas explodem, né? A proglótide explode e libera os ovos. E esses ovos podem contaminar o alimento de bois e de porcos. Aí vem a segunda diferença entre as duas espécies de tênia. A tênia saginata tem como hospedeiro intermediário, porque é a larva que vai parasitar o animal, é a larva que vai parasitar o boi. Então, o hospedeiro intermediário da tênia saginata é o boi. Por que o boi é classificado como intermediário? Porque ele é parasitado pela larva da tênia. Já a tênia solium, ou melhor, a larva da tênia solium, ela parasita os porcos. Então, o porco é o hospedeiro intermediário da tênia solium. Essa é a segunda diferença entre as espécies que a gente está vendo. A primeira foi quanto às ventosas ou ventosas e ganchos, certo? Aí eu botei em vermelho aí o final do nome da espécie, da tênia saginata, porque é só mais um daqueles macetes bobalhões para você lembrar. A nata não é do leite, e o leite não é da vaca. Então a tênia saginata, a larva da tênia saginata parasita o boi. E aí a tênia fica pro porco. Só, por favor, não é esse o motivo do nome, tá? Isso é só um macete para você se lembrar. Quando esses ovos são ingeridos pelo boi e pelo porco, cada um dos ovos, vai liberar uma larva chamada oncosfera. Então, a larva que sai do ovo das tênias se chama oncosfera. A oncosfera, ela tem a capacidade de perfurar o intestino do boi e do porco e cair na corrente sanguínea. Então, olha bem, o porco e o boi comeram o ovo. Esse ovo passou pelo tubo digestório dos animais e lá no intestino do ovo sai a oncosfera. Está no intestino. Aí a oncosfera consegue perfurar o intestino e cair na corrente sanguínea do animal. E aí a oncosfera vai rodar todo o organismo do boi e do porco. Até encontrar os músculos. Quando a oncosfera passa os vasos sanguíneos dos músculos, aí ela, oncosfera, perfura de novo o vaso sanguíneo
e passa para o músculo do porco e para o músculo do boi. Lá no músculo, a oncosfera se transforma numa outra larva chamada cisticerco. O aspecto do cisticerco em carnes contaminadas é um carocinho branco. E aí, popularmente, as pessoas começaram a chamar de canjiquinha, porque parece uma canjica, só que pequenininha, certo? Se o ser humano se alimenta da carne do boi ou do porco que estava contaminada pelo cisticerco, então se o homem come carne mal passada de boi ou de porco contaminada pelo cisticerco, mais ou menos esse aspecto aí, isso aí é carne de porco contaminada com cisticerco, da Taenia sólia. Claro que, em sã consciência, uma pessoa olha para uma carne dessa já não vai comer, já não vai se alimentar, mas é porque aí a infestação está muito grande. Se a infestação for menor, você pode acabar não percebendo. Então, se você come carne mal passada de boi ou de porco, contaminada pelo cisticerco, que é essa imagem que está aí, essas larvas vão chegar ao seu intestino. Então, você comeu o cisticerco e o cisticerco vai até o seu intestino. Quando chega ao seu intestino, o cisticerco se transforma no adulto, que é a tênia. E aí começa o ciclo todo de novo. Ela é hermafrodita, consegue fazer autofecundação, produz os ovos, as proglótides grávidas soltam do corpo e vão com as fezes. E assim fecha-se o ciclo da teníase. Quais são os sintomas da teníase? Também não tem sintomas muito específicos. Também não, né? Porque a gente viu na esquistossomose que tem sintomas específicos. Mas na teníase não tem sintomas específicos. Diarreia, né? Porque o seu intestino está sendo prejudicado. Cólicas, você vai sentir dor na barriga, principalmente por causa das ventosas, da fixação do animal no seu intestino. E desnutrição, porque a tênia rouba os seus nutrientes. Profilaxia, lembrando, profilaxia é prevenção. Então, formas de prevenir a teníase. Primeiro, a profilaxia geral. Lembra que eu falei quando falei sobre esquistossomose? O saneamento básico ele é uma profilaxia contra diversas doenças, especificamente contra diversas verminoses, e especificamente também para teníase, né? Então, o saneamento básico é uma profilaxia geral. Por quê? Porque se as proglótides grávidas saem com as fezes, se essas fezes vão para uma estação de tratamento ou ficam isoladas, são tratadas para não se misturarem com o solo, acaba o ciclo não continua, os ovos vão morrer. Outra profilaxia é evitar comer carne mal passada. Por quê? Porque se você assa bastante a carne, o cisticerco morre. Então, mesmo que você coma cisticerco, ele vai estar morto, não vai conseguir se transformar no adulto dentro do seu intestino. E uma terceira profilaxia é você só comer em lugares ou só comer carne que você sabe a origem, que foi aprovada pela vigilância sanitária, que você tem certeza que é uma região, que é uma fazenda, por exemplo, que tem saneamento básico, que não dá qualquer comida, qualquer água para o gado ou para os porcos beberem. Então, mais uma vez, são 3 profilaxias. O saneamento básico é geral para várias verminoses. Não comer carne mal passada e comer carne cuja origem você conheça são profilaxias específicas para a teníase. E para terminar, sim, eu disse terminar, temos a cisticercose. Lembrando que iose é doença, então a cisticercose é causada pelo cisticerco da tênia. A teníase é causada pelo adulto. A cisticercose é causada por uma das larvas da tênia que se chama cisticerco.
Como acontece a cisticercose? Fezes humanas contaminadas com as proglótides grávidas contaminam água e alimento de seres humanos. Então, em vez de contaminar a comida do porco e do boi, contamina diretamente a comida humana. Então, água, vegetais que são comidos crus. Quando você ingere essa água, e quando você ingere esse alimento contaminado, você não está comendo o cisticerco, você está comendo o ovo. E aí, quando você ingere esse ovo, dessa estrutura, sai a oncosfera, que é a primeira larva da tênia. Assim como acontece no porco e no boi, na teníase, o porco e o boi são hospedeiros intermediários e o ser humano é o hospedeiro definitivo. Aqui, na cisticercose, o homem se torna um hospedeiro intermediário. Por quê? Porque ele vai ser parasitado pelo cisticerco. Então, voltando, você bebeu água ou comeu um alimento contaminado com ovos de tênia. No seu intestino, de dentro do ovo, sai uma oncosfera. A oncosfera, assim como ela faz no boi e no porco, ela perfura o seu intestino e cai na sua corrente sanguínea. E aí vai percorrer todo o seu corpo. A oncosfera. A oncosfera, então, quando ela chega a um vaso sanguíneo de um músculo, ela perfura o vaso sanguíneo e cai no músculo. Ou no cérebro, o que também pode acontecer no caso do porco e do boi, mas como não se costuma comer cérebro de porco e de boi, a gente foca nos músculos, que é a carne que a gente come. Mas a oncosfera também pode se instalar no cérebro, tanto do porco e do boi, quanto do ser humano, se você estiver falando da cisticercose. Então a oncosfera percorreu todo o seu sistema circulatório. Quando ela chega a vasos sanguíneos dos músculos e do cérebro, ela perfura o vaso sanguíneo e cai no músculo ou no cérebro. E aí, uma vez no músculo ou no cérebro, essa larva chamada oncosfera se transforma em cisticerco. Como essa instalação, como essa larva se instala em órgãos vitais, cérebro é um órgão vital, músculos incluem o coração. O coração é um músculo. Então, como o cisticerco pode se desenvolver no coração e no cérebro, ele é uma doença que pode ser muito grave. Você vai ter parasitas, você vai ter larvas parasitando o seu coração e o seu cérebro. Certo? Profilaxia, formas de prevenção contra a cisticercose. Mais uma vez, 3. Essas 3 profilaxias, dessas 3, uma é geral, que é o saneamento básico. Como é que funciona a profilaxia, o saneamento básico como profilaxia contra a cisticercose? Se o ser humano defeca e nessas fezes tem ovos de tênia, se essas fezes forem tratadas, o ciclo não fecha, não continua. E as outras 2 profilaxias? Lavar alimentos consumidos crus. Se você pega um alimento contaminado pelo ovo da tênia e lava, você mata os ovos. Então, quando você come, você não está ingerindo ovos e aí você para o ciclo da doença. Ou beber água filtrada ou fervida. Porque se a água estiver contaminada e você passar essa água por um filtro, os ovos ficam no filtro. Se você ferve essa água, você mata os ovos. Pronto, fechou o ciclo. Quer dizer, não fechou o ciclo, né? Você impediu que o ciclo continuasse. Certo? Então, espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Obrigado. Até a próxima.